Então vamos lá, meus queridos. Salmo 56, o verso 8, diz assim: Registra, tu mesmo, o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre a contabilidade das lágrimas. Estivemos aí visitando a nossa Patrícia Catalani, né? Estivemos lá com a família dela. A Patrícia é contadora, né? Nós também temos a nossa irmã Kelly, que é da área da contabilidade, o nosso irmão Lincoln, né? Alguns aí que são da parte de contabilidade. Eu sou mais da área administrativa, mas eu tenho uma experiência também em contabilidade. Mas eu tenho uma experiência maior ainda em controladoria. Trabalhei muito tempo com controladoria e nós precisamos ter o controle de todos os números, né? Então eu fiz muito tempo isso, fazendo planilhas para ter tudo sobre o controle, acompanhar todas as coisas. E aqui nós estamos falando da controladoria de Deus, né? Deus tem lá um livro onde ele anota não quanto a gente ganha. Lá não tem o saldo, né, da nossa conta corrente ou de uma conta no exterior. Na Bíblia diz que o Senhor tem anotado, né, as nossas lágrimas, o nosso lamento. Davi diz aqui: por acaso, Senhor, o Senhor não tem aí tudinho anotado aí no seu livro? Então o Senhor anota. Deus sabe todas as vezes que você chora. O Senhor te acompanha. É impressionante aquele diálogo de Deus com Jó, no finalzinho do livro de Jó ali, quando Deus aparece para ele, não sei se é o capítulo 40 ou 41, e aí Deus começa a descrever, né, como que ele cuida dos animais que estão no meio da floresta, aonde, né, a vista do homem não está acompanhando, e Deus fala até do sentimento, né, como os animais se sentem. Lá Deus vai falar assim: olha, o avestruz, quando ele corre, ele ri do cavalo, né, por sua velocidade, mas que ele é um animal descuidado, que coloca o seu ovo em qualquer lugar. Então, se Deus se importa assim com os animais, acompanha o sentimento dos animais, quanto mais nós, seres humanos. Foi isso que Jesus disse, né? Se Deus, ele cuida das aves dos céus, como ele não cuidaria de nós, os seus filhos? Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é bom. Então Deus, ele anota, ele sabe, ele tem lá a controladoria das nossas lágrimas. Quantas vezes você chorou? Quantas vezes você derramou lágrimas? Eu aposto que você não tem esta conta, mas Deus tem. Ele sabe o número de vezes que você chorou. Os momentos tristes, né, os momentos de tristezas, eles são desafiadores à nossa fé. Porque quando passamos um período de muita tristeza, um período longo, a nossa fé, ela é desafiada. Somos desafiados a confiar em Deus, a crer que o sol vai aparecer, que a alegria virá. Mas tem momentos, né, que a tristeza ela é tão intensa que ela vai roubando, vai sugando de nós a força, o vigor, e às vezes a nossa fé ela é desafiada. Somos desafiados a confiar em Deus. Por isso que este estudo vem para fortalecer a sua fé, principalmente em momentos de tristeza. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus, ele te conhece, ele te acompanha, ele sabe, né, todos os momentos em que você se entristeceu, Deus está aí do seu lado. É importante entendermos que os nossos sentimentos, eles são enganosos. Nós não podemos ter a nossa fé baseada em sentimentos. Por isso que ela fica
em xeque aqui, né? Ela se torna desafiada aqui nos momentos de tristeza, porque quando a tristeza bate, os sentimentos querem nos puxar para baixo. Mas o nosso coração, que a Bíblia descreve como a fonte dos sentimentos, ele é um terreno perigoso, ele é enganoso, né? Ele é como uma doença mortal. Então nós não podemos ter a nossa fé baseada em sentimentos. A nossa fé tem que estar baseada na palavra de Deus. E olha só o que Jesus disse lá em Mateus 5,4. Ele diz assim: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Então aqui é na palavra que a gente precisa se segurar, se basear, e não nos sentimentos. Então, se você está vivendo um sentimento aí de tristeza, está chorando, Jesus está te dizendo aqui que são bem-aventurados os que choram. A palavra bem-aventurado quer dizer como são felizes os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Então a gente precisa nos focar na promessa de Deus. E a promessa de Deus é que teremos consolo, que haverá uma recompensa, que Deus vai mudar a situação, que Deus trará de volta a alegria. É nisso que nós temos que nos apoiar, e não no sentimento momentâneo que estamos vivendo, que oscila, né? À medida que aquilo que está à nossa volta vai mudando, o nosso sentimento ele vai oscilando. Até mesmo o frio, né, que estamos sentindo, ele tem a tendência de trazer um sentimento triste, né? Ao contrário de mim, que eu gosto muito do frio, então eu me alegro, né, com o frio, porque eu curto o frio. Não gosto de passar frio, mas eu gosto dos dias frios. Então há uma promessa aqui de consolo do Senhor. E nós precisamos entender que a tristeza ela terá fim. E aí eu quero te convidar a ver o Evangelho de João, João 6, verso 20. Vamos abrir a Bíblia aqui e ler esse texto, João capítulo 6, o verso 20, que diz que a tristeza ela terá fim. Olha só. Desculpa, não é 6, é 16, 20, agora sim, 16, verso 20, diz assim, ó: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão. Nós já ministramos sobre esse verso, né? Então não é um acaso, né? A Bíblia diz que certamente nós choraríamos e nos lamentaríamos. Ou seja, em algum momento da vida você vai se deparar com ela. Em algum momento da vida você vai se encontrar com a tristeza, com o lamento, porque aqui diz certamente vocês chorarão e se lamentarão. É lógico que o texto está falando aqui do momento em que Jesus, né, ficou na sepultura, mas depois ele ressurgiu. Mas o mundo se alegrará, vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Nós podemos aplicar essa passagem aos momentos em que parece que Jesus ainda está na sepultura, mas ele ressurgiu, e a nossa tristeza, ela sempre será transformada em alegria. Por isso, tenha paciência, segure firme e creia na promessa de Deus que vem e transforma a tristeza em alegria. Então, princípio: a tristeza tem fim. Então, segure aí. Aqui no Salmo, voltando aqui ao Salmo que nós estamos meditando, o Salmo 56, olha o que diz aqui no verso 10 e 11. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cujo a palavra louvo. Em Deus eu confio, não temerei o que poderá fazer-me o homem. A confiança está em Deus. Mas presta atenção que o salmista diz, cujo a palavra louvo. Então nós temos que
meditar na palavra, confiar na palavra. Por isso que ele diz que ele louva a palavra de Deus, porque ele sabe que a palavra ela se cumpre, a palavra ela nos instrui, a palavra ela nos dá segurança. Para você ter ideia, a própria palavra diz que tudo neste mundo vai passar, mas esta palavra ela permanecerá para sempre. Então, se segure a ela, porque ela é firme, ela não oscila, porque ela veio de um Deus que não muda. Então, a palavra é a nossa base e não os nossos sentimentos. Temos que estar firmados nesta palavra. Agora, queridos, a própria palavra, às vezes ela gera em nós a tristeza. Eu quero falar com você agora também da tristeza segundo Deus. Uma tristeza que vem da parte de Deus e do Espírito Santo. Que tristeza é essa? É quando nós temos a consciência do pecado, quando nós percebemos as falhas que estão em nós, à luz da palavra, porque nós caminhamos com Deus, nos aproximando de Deus, e Deus é luz, e Deus ele expõe os nossos pecados, para quê? Para nos curar, nos transformar, nos libertar. E neste processo, com esta palavra, muitas vezes vai ser gerado em nós uma tristeza. E a tristeza que nós vamos ver aqui, ó, em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. O apóstolo Paulo vai falar aqui de uma tristeza que vem segundo Deus. Aqui, 2 Coríntios 7, verso 10. Diz assim: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim arrependimento. Às vezes, pelo erro, pelo pecado, ao invés de arrependimento, nós temos o remorso. Sabe o que é o remorso? O remorso ele parece arrependimento, mas não é. Na verdade, o remorso é quando nós olhamos para uma situação de erro e aí nós pensamos que ela poderia ter sido de uma outra forma, não nos arrependemos dela. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que traiu o cônjuge, né? Ele vai lá e traiu com uma outra pessoa, foi lá num motel e alguém viu essa pessoa entrando ou saindo, aí essa pessoa fica exposta pelaquilo que ela fez. Então, ao invés dela se arrepender do que fez, ela pensa assim: puxa, eu poderia ter ido num lugar mais longe, poderia ter ido em outro lugar, olha, me viram aqui. E ela não se arrependeu do erro, ela tem remorso porque ela foi exposta. Mas existe uma tristeza que vem segundo Deus, que vai mexer no nosso coração e vai gerar uma tristeza que vai nos levar ao arrependimento. Então ele diz aqui que a tristeza leva ao arrependimento, essa tristeza segundo Deus. No verso 9 ele já vem falando desse assunto, né? Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza segundo o mundo produz morte. Vejam o que essa tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês mostram inocentes a esse respeito. Então essa tristeza que vem da parte de Deus nos leva ao arrependimento. Quando nós caímos em alguma tentação, em algum pecado, mas essa tristeza também tem fim, porque ela vai nos levar à salvação. Aqui no Salmo 56, voltando aqui para esse salmo que estamos meditando, o verso 3, Davi diz algo poderoso.
ele diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Davi vai falar um pouco aqui sobre o medo, mas a gente pode parafrasear esse verso e dizer: mas eu, quando estiver triste, confiarei em ti. Mas quando as lágrimas vierem, eu terei esperança, eu continuarei esperando em ti. O meu coração se voltará para ti, porque eu sei que o Senhor trará alegria ao meu coração. É por isso que o sábio Salomão disse, né, que é melhor estar às vezes em um lugar de luto, onde há tristeza, onde se pensa sobre a morte, do que estar em um lugar de festa, porque nesse ambiente de tristeza nós vamos pensar sobre a vida, e pensando sobre a vida nós nos encontraremos com Deus. E agora aqui, queridos, para encerrar, estamos chegando no fim, eu quero ler com vocês o Salmo, ou Isaías, capítulo 61, e o verso 2 e 3, que também fala algo poderoso aqui sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e sobre os momentos de tristeza, sobre os momentos em que nós choramos. Salmo ou Isaías 61, o verso 2 e o verso 3. Olha que poderoso. Eu vou falar aqui, você vai tomando posse aí desta palavra, amém? Diz assim, ó, falando a respeito de Jesus Cristo: para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E aí, então ele veio, olha aqui, ó, para consolar todos os que andam tristes. Verso 3: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Jesus Cristo, ele veio para trazer alegria, para trazer aos nossos lábios uma palavra de louvor pelaquilo que ele já fez, está fazendo e ainda fará em nós. O Senhor, ele derrama sobre nós óleo de alegria. É por isso que quando nós lemos os salmos, muitas vezes o salmista, ele entra na presença de Deus chorando, se lamentando, dizendo às vezes assim: puxa, eu faço nadar a minha cama em lágrima, a tristeza é tão profunda. Mas quando ele vai caminhando para o final do salmo, vai transformando em louvor, vai transformando em alegria. Daqui a pouco dos seus lábios está saindo cânticos de louvor a Deus. Assim somos nós quando nos refugiamos nele, quando ao invés de ficarmos lamentando para o outro, reclamando com outra pessoa, nós entramos no lugar secreto, como disse Jesus, lá no nosso quarto, fechamos a porta e diante de Deus nós apresentamos as nossas causas, as nossas tristezas. Você continua ali, continua diante dele falando. Chega um momento em que o Espírito Santo ele vai trazendo consolo, vai trazendo alegria, e daqui a pouco o nosso pranto vai se transformando e daqui a pouco nós estamos louvando e exaltando ao nome do nosso Deus. E agora, para encerrar, Eclesiastes 7, verso 3, nós vamos fechar com esta leitura e já estaremos orando. Eclesiastes 7 e o verso 3, que diz assim: a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Algo aí que eu não sei sobre a tristeza. A tristeza, ela melhora o coração. Ela trabalha no coração para que o nosso coração seja um coração melhor. E o que Deus está fazendo em nós é um trabalho interno, em nosso coração, para que daquilo que é produzido no coração possa vir para o nosso exterior. Amém? Então esse
pequeno estudo aqui foi para gerar fé no seu coração. Se a sua fé estava abalada aí por momentos de tristeza, fique sabendo que o Senhor, Ele transforma a tristeza em alegria. Como nós já falamos aqui em uma live, né? A nossa tristeza, na verdade, é a matéria-prima que Deus vai trabalhar em cima para produzir dela a alegria. Amém? Vamos orar nesta manhã. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que esta manhã veio para gerar fé em nosso coração e para mostrar, Senhor, que quando o Senhor disse que bem-aventurados são os que choram, porque o Senhor não dará apenas o consolo, mas no consolo o Senhor nos dará crescimento, maturidade, fortalecerá a nossa fé e estará moldando o nosso coração. Por isso nos apropriamos da sua palavra, não do nosso sentimento. O nosso sentimento ele é transitório, ele muda. Uma hora estamos alegres, outra hora tristes. Às vezes somos tomados pela ira, às vezes o sentimento que tem é decepção, mas nós nos agarramos na tua palavra e te louvamos pela tua palavra, pelas tuas promessas. Sabemos, Senhor, que o Senhor cumprirá tudo o que o Senhor falou. Então, com as tristezas que vêm, ela já vai nos levando à alegria, porque quando olhamos para as lágrimas, nos lembramos da sua palavra, que diz que o pranto pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer, junto com as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Por isso, Senhor, pela fé, nós já podemos esboçar um sorriso, nós já podemos ver o nosso rosto sendo aformoseado, nós nos alegramos em Ti, Senhor, que tem a capacidade de transformar a tristeza em alegria e ainda usar esses momentos para o nosso amadurecimento. Por isso, nesta manhã, não sai outra palavra dos nossos lábios a não ser louvado seja Deus. Muito obrigado, Senhor, por sua palavra. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, que o seu dia seja aquecido pelo Espírito Santo e que Deus te conduza cada vez mais para perto dele. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Deus te abençoe. Deus é